Talvez um dos grandes desafios enfrentados por nós na pregação do Evangelho seja como pregar sobre Jesus, sobre a obra da cruz e estabelecer corretamente as relações com o Antigo Testamento. Sabe, às vezes a gente olha para o Novo Testamento e o Novo Testamento cativa o nosso coração, porque vemos ali, de fato, as promessas consumadas em Cristo Jesus. Nós vemos a obra que nos alcançou e que, de fato, tem produzido em nós um milagre. Mas quando lemos o Antigo Testamento, por vezes, parece que ouvimos um tipo de exposição do Antigo Testamento, de palavras que parecem desconectadas do efeito da obra da cruz de Cristo sobre as nossas vidas. Eu costumo dizer que isso parece ser um anacronismo. O que é um anacronismo? Eu costumo usar a metáfora de um carro 2025 elétrico, autônomo. Então a gente está falando assim, de um carro daqueles que estacionam sozinhos, abre ali o GPS, ele te leva para qualquer lugar, um carro como esse, só que com rodas de pedra. Você vai dizer, peraí, tem uma coisa que está fora do lugar aí, porque uma roda de pedra num carro como esse, isso é um anacronismo. Às vezes a gente está olhando para o Novo Testamento e quando fazemos as associações com o Antigo Testamento, começamos a estabelecer duas histórias separadas. Como se o Antigo Testamento estivesse contando uma história e o Novo Testamento outra história completamente diferente. E aí, quando isso se junta, parece que não fecha. Nós não podemos pregar o Evangelho de Cristo como se nós tivéssemos duas histórias. Como se nós tivéssemos uma narrativa no Antigo Testamento e outra separada no Novo Testamento. Como se isso não tivesse intricado. A Bíblia está narrando a história da redenção que foi planejada por Deus antes mesmo da fundação do mundo. A Bíblia está narrando a história da redenção que está sendo executada por Deus aqui agora. E aí quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos Jesus, o Cordeiro de Deus, que é o ápice e também o alvo dessa história da redenção. Porque quando tudo está apontando para Cristo, entendemos que a glória eterna dele está sendo declarada. O Antigo Testamento está apontando para a glória de Deus, como o Novo Testamento também está apontando para a glória de Deus, e isso é consumado em Cristo Jesus. Agora Paulo começa a falar sobre uma obra que é a obra da salvação, a obra que foi operada por Cristo, que nos alcançou, mas ele traz o Antigo Testamento para nos mostrar como que essa obra está sendo executada, como ela nos alcançou e está sendo realizada sobre as nossas vidas. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dando as conexões seguras, conexões alinhadas com a obra de Cristo e que estabelecem o modo correto para que possamos ler esse texto e entender o que significa ser um filho da promessa. O que isso representa para você? Quando essa palavra vem ao teu coração, ela vem à tua mente, o que é ministrado, o que é gerado no teu espírito, quando você ouve, não por palavras humanas, mas no Espírito soprando dentro de você, dizendo, tu és um filho da promessa. Nós amamos declarar que somos o povo da promessa, e de fato nós somos. Nós somos o povo da promessa, mas o que isso significa de fato? E ainda, quais seriam as implicações disso para a nossa jornada? Porque se nós estivermos aqui pulando, declarando glórias a Deus, porque somos o povo da promessa, mas se sairmos daqui e isso não produzir um impacto na nossa vida, precisamos repensar. Eu vinha com a Bia conversando no carro, vi ali a atmosfera de céus abertos dentro daquele carro, porque nós falávamos sobre uma pessoa que queremos, de alguma maneira, fazer algo que esteja relacionado com a obra de Deus sobre a vida dela. E aí a gente sabe que algumas vezes essas pessoas são até evangelizadas. E eu creio que é a palavra da verdade. Mas o que significa pregar a palavra da verdade se você não vive a palavra da verdade? Se você não apresenta para essa pessoa não só o evangelho, mas a vida do evangelho. Uma vida impactada por esse evangelho. Paulo está nos chamando a nossa atenção para o que significa a vida do Espírito. Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. E ele agora transiciona o seu discurso, nos conduzindo para a liberdade do Espírito. Quando olhamos para o capítulo de número 4, o verso de número 21, nós sabemos que havia um falso ensino rodeando os Gálatas. E aí o texto diz
dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. E então ele faz uma pergunta: acaso não ouvis a lei? Havia mestres judaizantes rodeando os Gálatas. Um falso ensino, pregando um evangelho acrescido de práticas judaicas. Nós já vimos aqui, provavelmente, a circuncisão não é por menos que em Gálatas mesmo. No capítulo 2, verso número 3, Paulo destacou que Tito mesmo não fora constrangido a circuncidar-se quando ele estava em Jerusalém. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está em Jerusalém. Os falsos mestres estão alegando que há um tipo de ensino em que a circuncisão é necessária, e eles alegam que em Jerusalém os apóstolos estão aprovando esse tipo de prática. Aí Paulo diz: não, eu estava com Tito em Jerusalém, juntamente com os apóstolos, com Pedro, com Tiago, com João, e em nenhum momento ele foi obrigado a circuncidar-se. Isso, na verdade, é uma falácia dos falsos mestres. Mas não é somente a circuncisão que está em cena. Quando nós olhamos Gálatas 2, verso 12 a 14, o texto diz: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, ele está falando a Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Ou seja, havia um tipo de movimento em que não somente a circuncisão, mas o próprio estilo de vida judaico era parte desse outro evangelho que Paulo diz, sequer é evangelho. E na semana passada, se não me falha a memória, em Gálatas 4, verso de número 10, percebemos que não é somente a circuncisão ou um estilo de vida judaico. O texto diz: guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo observa que, além da circuncisão, costumes judaicos, até mesmo calendários e festas estavam sendo trazidos como parte necessária para que os gálatas pudessem ser considerados família de Cristo, família de Deus, descendentes de Abraão, espiritualmente falando, aqueles que caminham trilhando a mesma pisada de Abraão, as pegadas da fé. Então há um falso ensino rodeando aqueles homens, aquela região, aquelas igrejas. Paulo está olhando para esses falsos mestres e então ele faz uma pergunta. Há certo tom de ironia na pergunta de Paulo, mas com profunda seriedade. Para quem essa pergunta é feita? Aos que quereis estar sob a lei. A pergunta não é somente a alguns que foram hipnotizados, e eu gosto dessa expressão, né? A mensagem faz uso dessa palavra, mas eu me refiro a Gálatas 3:1, quando Paulo pergunta aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Essa pergunta não é somente para esses que foram hipnotizados ou fascinados, encantados por algum tipo de falso ensino, porque nós já falamos aqui que esses falsos ensinos têm cara de verdade. Eles parecem ser bons, eles parecem carregar a verdade, mas por trás são correntes que escravizam os filhos de Deus. Então Paulo está dizendo para esses, mas não somente eles. Talvez essa pergunta seja diretamente para os falsos mestres, aqueles que estão pregando isso, ensinando, e aí, por tabela, com certeza, aqueles que também estavam se enveredando pelos caminhos desses falsos ensinos dos mestres judaizantes. E aí, qual é o ponto de Paulo? Aquele que ensina e aquele que ouve, todos estão prontos para ouvir a pergunta de Paulo, porque não é somente culpa do falso mestre. Meu irmão, há uma responsabilidade sobre nós como igreja, de conhecer a palavra da verdade. E talvez alguém diga, mas tem coisas que são muito difíceis. Isso não é uma justificativa. Entenda que o Espírito Santo ministrará o nosso coração, meu irmão. Isso não tem a ver com sabedoria humana.
Isso tem a ver com sabedoria de Deus. E é essa sabedoria que nós viemos buscar aqui nessa noite. Então não há uma desculpa em dizer, mas há textos que eu não consigo entender, isso é muito difícil. Não, creia que o Espírito está contigo. É esse o ponto de Paulo. E o Espírito nos ensina. O Espírito está conosco, o Espírito abre os nossos olhos, ele nos mostra a verdade, ele produz em nós amor, paz, alegria, domínio próprio, ele está trabalhando em nós. Não estou dizendo que somos pessoas perfeitas, mas somos pessoas rendidas ao Espírito. E precisamos viver nesse lugar. E para isso, uma batalha travada. Por quê? Porque sabemos que a carne milita contra o Espírito. Mas isso é outra coisa que falaremos um pouco mais à frente dentro da Epístola aos Gálatas. Então, tanto os mestres quanto os que ouvem agora estão numa espécie de plateia. E Paulo faz a pergunta: vocês estão falando da lei? Mas vocês ouviram mesmo o que a lei diz? Agora o versículo começa a fazer sentido para nós. Vocês entenderam mesmo? Vocês conhecem a letra, mas vocês entenderam o que ela está dizendo de fato? E aí ele parte para o próximo versículo, verso de número 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Então, o que Paulo está fazendo? De maneira poderosa, porque eu sei que é o Espírito que inspirou essas palavras. Paulo agora lança a mão da própria Torá. Vocês estão falando de lei? Ok. Então vamos pegar a Torá. Vamos abrir a Torá. Vamos no Pentateuco. Vamos nos escritos de Moisés. Vocês estão falando de Moisés? Então vamos abrir os escritos de Moisés e vamos ver o que ele diz. Porque Moisés nos fala sobre Abraão. Moisés nos fala sobre 2 filhos e sobre 2 mulheres. A história que está sendo relembrada aqui é a história de Agar, seu filho Ismael, a história de Sara e o filho da promessa, Isaque. O pano de fundo dessa história está em Gênesis, capítulo 16 e capítulo 21. Nós vamos falar resumidamente. Não dá para a gente mergulhar, não dá para a gente fazer uma imersão hoje aqui em Gênesis 16 e Gênesis 21, mas nós podemos tocar naquilo que Paulo queria que os Gálatas entendessem. O que Paulo está dizendo aponta para a vida de Abraão, aponta para Sara. E nós conhecemos a história de Abraão e Sara sobre uma promessa e uma situação, um contexto que desafiava a promessa. Sara passa a ter dúvidas a respeito da promessa. Ela olha para a sua realidade e ela não consegue crer na promessa como Abraão acreditava. Então nós estamos falando de 2 pessoas diferentes. Não estamos falando da fé de Abraão agora. Nós estamos falando de Sara, esposa livre de Abraão. E ela não conseguia crer como Abraão acreditava na promessa. E então o que ela faz? Ela crê que Deus vai fazer, mas parece que ela está fora do cumprimento da promessa. E então ela elabora um plano para, de alguma forma, e eu coloquei aqui nas minhas anotações, dar uma ajuda a Deus para o cumprimento da promessa a respeito de uma descendência para Abraão. O que ela faz? Ela entrega Agar, a escrava, a Abraão, para que Abraão tivesse um filho com Agar e então uma descendência. E nós sabemos, nasce Ismael. Ismael é o filho da escrava, o filho da serva. Agora, de algum modo, parece que após Agar conceber, e eu não estou nem falando ainda do nascimento de Ismael, não, o coração de Agar muda. E isso está no texto. Se a gente for lá em Gênesis, capítulo número 16, vamos ler os textos que baseiam isso que eu disse para vocês aqui de maneira resumida, só para que não fique nas minhas palavras. Gênesis 16, olha o verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia. E isso é muito importante. Nós estamos falando de uma egípcia, isso aponta para o Egito. O nome dela, Agar. Verso número 2. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Vá até o verso de número 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Veja que não está falando ainda do nascimento de Ismael. Ela concebeu. E vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então ela passa a desprezar Sara.
Ela passa a se sentir mais privilegiada do que Sara. O ponto é que Deus não pediu a Sara para que ela fizesse nada. Ali foi uma iniciativa de Sara, ainda chamada de Sarai. Foi uma iniciativa dela em chamar Agar, fazê-la se deitar com Abrão. E agora existe uma diferença, uma espécie de contenda. E essa contenda se torna mais severa, mais aguda, quando Ismael nasce e após Sara dá luz a Isaac. Porque a contenda agora é também entre Ismael e Isaac. Parece que há uma diferença entre eles. E isso parece surgir no capítulo número 21. Quando você vai a Gênesis 21, nós vemos que agora a promessa se cumpriu. Pare para pensar. Não era necessário nenhum movimento de Sara em tentar ajudar no cumprimento da promessa. Até porque, quando Deus fez uma aliança com Abraão, a aliança que foi firmada com ele, nós vimos aqui. O caminho foi aberto, animais sacrificados de um lado e de outro. Abraão passou junto com o Senhor? Não, o Senhor passou sozinho. Ele está dizendo, sou eu aquele que fará a promessa se cumprir. Não depende de você. Aí, meu irmão, isso confronta a nossa justiça própria. Porque a gente parece olhar para as promessas do Senhor e não entender que o cumprimento da promessa depende de confiar completamente nas mãos do Senhor, a ponto de abrir mão. Quando ele faz a promessa da terra prometida para Abraão, de fato, era uma promessa que Deus cumpriria. Mas, em certo momento da jornada de Abraão, ele enriquece juntamente com Ló, e ele, para manter a paz com Ló, ele mostra toda a terra para Ló e diz, qual o lado que você quer? Ló olha para as campinas, ele olha para os lugares irrigados, onde há riachos, onde há muitas águas. E aí Ló, olhando para esse lugar, escolhe segundo os seus olhos. Abraão podia ter escolhido essa parte, mas para que a paz pudesse ser mantida, Ló escolhe e Abraão vai para o outro lado, que é um lugar árido. Aí você vai dizer assim, mas por que Abraão fez isso? Porque Abraão entendia que para onde ele estava indo, podia não ter riacho, mas naquele lugar, a chuva do Senhor desceria. Então não é o lugar ideal definido pelos nossos olhos, mas é o lugar onde a presença do Senhor está. Abraão aprendeu a abrir mão da terra da promessa. Por quê? Hebreus nos diz, porque Abraão peregrinou nessa terra, juntamente com Isaac, como Jacó, na terra da promessa. Mas o que ele aguardava? A cidade cujo Deus é o arquiteto e edificador. Esse é o ponto para nós vivermos a promessa. É dizer, Senhor, eu sei que essa é a minha promessa, mas está aqui, ó, eu só quero a tua presença e eu confio em ti. Tu és o meu galardão, tu és o meu escudo. E quando Abraão tomou essa decisão juntamente com Ló, sabe o que Deus fez? Ele ratificou a promessa. Ah, você permitiu que Ló tomasse posse dessa terra? Vou te dizer, essa terra vai ser tua. Vou te dar a tua descendência. Esse é o nosso Deus. Aqui, Deus não pediu nada a Sara, porque ele é aquele que promete. Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é fiel. Agora precisamos olhar para esse momento, quando Abraão precisa decidir entre Ismael e Isaac. A contenda está acirrada. Capítulo de número 21, no verso de número 8 diz, Isaac cresceu, foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Aí aqui o nosso coração pesa. Nós vamos olhar para a história de Sara e de Agar, e de fato, Sara pecou contra Agar, fazendo com que ela se deitasse com Abraão. Mas o que Sara está dizendo aqui é verdade. Porque em nenhum momento Deus pediu a Sara que ela, de alguma forma, ajudasse no plano. Ismael, Agar, é uma imagem daqueles que tentam se colocar no lugar de ajudar a Deus. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, que isso seja uma lição para nós. Porque o que Sara arrumou foram só problemas.
Então, de fato, o que ela está falando aqui está alinhado com a promessa, porque Abraão recebeu a promessa de Deus a respeito de um herdeiro que viria de Sara. Tanto que quando Abraão vai consultar o Senhor, endossa a palavra de Sara. Ela está certa. E a gente vê isso no próprio texto, no verso de número 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Olha que palavra. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Então Deus endossa a posição de Sara. Mas como o Senhor é fiel, Ele está dizendo: não se preocupa com Ismael, teu filho. Você não vai poder prover para ele, mas eu proverei. Eu serei o Deus que trarei a provisão e o cuidado sobre ele. O texto diz, no verso número 13, mas também do filho da serva farei, o Senhor dizendo, sou eu que entrarei com o cuidado. Não vai ser você, Abraão. Não vai ser a tua força. Não serão as tuas riquezas. Abraão precisava confiar no Senhor. Eu farei uma grande nação por ser ele teu descendente. E esse talvez seja o maior desafio da providência divina. A gente olhar pessoas tomando decisões equivocadas, porque todos nós tomamos. Mas no meio de tudo isso, lá está a boa mão do Senhor, conduzindo aqueles que creem na promessa. E esse é o ponto para Abraão. A escolha de Sara foi uma escolha infeliz. Existe um conflito que, de fato, é um conflito real. Mas os árabes, eles não são o povo da promessa. Até um que viria e compraria com o seu sangue povos, tribos, línguas e nações. Não quer dizer que a descendência de Ismael está esquecida, porque isso seria um carro elétrico autônomo com roda de pedra. As consequências, sim, mas elas estão completamente amarradas com um plano eterno que não falhará. Ou seja, quando nós olhamos para Cristo, ele foi para a cruz por causa dos descendentes de Ismael também, como foi por nós. Mas nós só podemos ter a clareza da promessa porque nós entendemos que Deus fez uma promessa a Abraão e ele precisou caminhar em fé na promessa. Só para que a gente não tenha aí um ponto de partida dizendo agora o que os árabes e os judeus estão vivendo e esse confronto é uma consequência de Sara e isso eles vão ter que resolver e Deus está à parte disso. Não, Deus está cuidando exatamente desse ponto. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Porque para Paulo não há mais árabe e judeu. Olha, aplicando para nós aqui hoje. Ele diria no seu tempo, não há grego e judeu, não há gentio e judeu. Vamos trazer para o nosso tempo? Não há mais árabe e judeu, brasileiro e judeu, todos são um só em Cristo, uma só família. Esse é o ponto de Gálatas 4, ele está falando de uma única família. E como ele faz isso? Apontando primeiro para Abraão, que teve 2 filhos e 2 mulheres, uma livre e uma que foi rejeitada, uma que foi abandonada, uma que era escrava. Então Deus está no controle. Ele olha para Ismael e ele diz, eu mesmo farei ele se tornar uma grande nação, mesmo que Ismael não fosse o filho da promessa. Aí você vê que Deus é o Deus que cuida dos mais vulneráveis. Deus fez de Ismael uma grande nação. Deus está dizendo para Abraão o seguinte, olha, Abraão, não vai ser você que vai cuidar de Ismael, serei eu. E quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente entende que Abraão aprendeu a confiar no Senhor. Se tu dizes, eu creio. Esse é Abraão. E isso é muito importante, porque aqui a gente vê o que Deus está falando a respeito desse chamado para a vida de Abraão, para esse momento. E aí entramos num ponto que é decisivo para Paulo. Volte no texto de Gálatas, no capítulo 4, verso número 23. Paulo prossegue lembrando não só os Gálatas, mas também os mestres, os falsos mestres, sobre a história de Agar e Sara. O verso número 23 diz, mas o da escrava, o filho da escrava, nasceu segundo a carne. Marque isso na tua Bíblia. É uma expressão que vai fazer contraste com o espírito. E se a carne milita contra o espírito,
como aparece mais à frente, Paulo está nos dando os fundamentos aqui. Então ele está dizendo que o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. E aqui está o ponto de Paulo. Não é sobre Agar ou sobre Sara, é sobre a promessa. Porque quem prometeu foi Deus. E ele zela pelas suas promessas. Ele zela pela sua palavra. Qualquer tentativa humana, qualquer ação seria entrar na frente de Deus e dizer: pode deixar que eu faço isso. E o ponto da fé é um ponto de rendição para as nossas vidas. Será que os falsos mestres judaizantes estavam dizendo que Abraão tivera 2 filhos e que também teve 2 famílias e que os judeus eram descendentes de Isaac, os descendentes autênticos? Porque um judeu, um mestre judaizante, poderia dizer: olha, não, nós somos descendentes de Abraão, mas não só isso. Nós também somos descendentes de Isaac. Nós somos o povo da promessa. Ou seja, e os gentios? Como que se Abraão tivesse uma família de segunda classe? Então, os árabes, agora em Cristo, são uma família de segunda classe. Nós, brasileiros, nós somos uma família de segunda classe. Paulo gritaria de maneira enfática: não, vocês não entenderam. O ponto de Paulo para falar sobre Agar e Sara é a promessa. Paulo está falando da promessa. Aqui Paulo não contrapõe etnias. Ele não está falando sobre os árabes e os judeus, mas ele está dizendo: a escrava e um filho segundo a carne, e a livre e um filho mediante a promessa. Agar e Ismael são frutos do esforço humano. E por que isso é tão importante? Esforço humano aponta para a justiça própria. Esforço humano aponta para os recursos do nosso próprio braço, aquilo que pensamos que somos capazes de fazer. E uma das coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração, e eu tenho experimentado isso, é que o esforço que eu preciso fazer não é a minha ação, mas é me render. É dizer: eu dependo de ti. E quanto mais nós entramos nesse lugar, o Espírito frutifica. E isso vai surgir na Epístola aos Gálatas. Perceba como que a temática da carta vai migrando. Nós vimos em Gálatas 3, nos versos 15 a 16, que Paulo falou de um testamento. Lembram disso? A palavra diatec, Gálatas 3, verso de número 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, ou seja, ele está usando uma analogia humana. Um documento meramente humano, uma diatec, um testamento. A palavra aqui, aliança, pode ser traduzida como testamento. Uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. O que Paulo está dizendo? Se vocês não têm autoridade para modificar um testamento de alguém que já morreu, porque um testamento é um documento firmado que revela a vontade do testante ainda em vida, quanto mais um testamento do próprio Deus. E aí Paulo está dizendo: se ninguém pode revogar isso, você precisa entender que assim são as promessas do Senhor. Sara não tinha entendido isso. Sara, de alguma forma, estava tentando interferir naquilo que Deus estava fazendo. E por isso, tantos problemas, sim, se arrastam até os dias de hoje. Então, Paulo está apontando para esse lugar em que Deus, sozinho, traria o cumprimento da promessa. Vá a Gálatas 4, verso número 24, o texto prossegue. Estas coisas, ele está falando de Agar e Sara, são alegóricas. E essa palavra aqui é uma palavra que a gente pode precisar pensar aqui um pouquinho, porque é uma palavra que provoca muitas inquietações em algumas pessoas. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então, Paulo passa a nos dizer por que ele está apontando para Sara e Agar. Agora a gente vai entender por que ele está falando dessas 2 mulheres. Ele diz: essas coisas são
alegóricas. E como eu disse, alguns sentem muitas dificuldades com a expressão alegoria. Por quê? Porque dizem que Paulo, ao lançar mão de uma alegoria, ele pudesse estar interpretando a história de Abraão baseados em alegorias e métodos da filosofia de Platão. E eu vou te dar um exemplo. Nos dias de Paulo, havia um filósofo chamado Fílon. Ele era um filósofo judeu, ele era leal às instituições, os costumes de Israel. As suas raízes filosóficas, no entanto, eram apoiadas nas ideias de Platão. E o que Platão diz? Platão dizia que o mundo em que vivemos é apenas uma representação do que existe no mundo perfeito, no mundo das ideias. Por que eu estou falando isso? Porque as alegorias, elas seriam verdades espirituais que estão por trás das coisas materiais. Então, as alegorias seriam uma espécie de interpretação de algo que está no secreto, como se fosse um tipo de mistério. Fílon passou a interpretar o Antigo Testamento baseado nas ideias de Platão, baseados na filosofia, com alegorias, tentando encontrar esses sentidos mais profundos, aquilo que parece estar por trás do texto. E por isso que eu tenho tido muito cuidado quando a gente fala assim, aqui a gente vai entrar numa revelação muito profunda do texto, como se a gente estivesse escavando algo que não estivesse ali no texto, como se fosse um segundo significado, um segundo sentido para o texto. Aí eu recortei um exemplo de uma interpretação de Fílon e você vai entender o que eu estou dizendo aqui. É um texto dele falando sobre a criação e a queda. A interpretação de Fílon de Gênesis 2 e 3. Fílon considerava a criação de Eva uma fábula. A narrativa da criação da mulher da costela de Adão para ele era uma fábula. Por quê? Ele rejeitava a literalidade do texto. Ele olhava para o texto e dizia, não, tem uma coisa aí mais profunda por trás. Não é o que está dizendo na literalidade do texto. E aí o que ele dizia que o texto de fato estava dizendo? Não era o que estava escrito. Ele dizia que o sentido verdadeiro da passagem é que Deus tomou o poder dos sentidos externos, e ele dizia que esse poder dos sentidos externos era Eva, e conduziu esse poder à mente do homem, à mente de Adão. E aí esse poder foi ameaçado pelo prazer, a serpente. Percebe o que Fílon está tentando fazer? Olhar para cada uma figura, um aspecto e trazer um outro significado para aquele texto. Para Fílon, o prazer, ou seja, a serpente, vai atacar a mente humana, vai atacar Adão. Então, o que Deus queria dizer com o texto da criação? Que o homem, ele é atacado pelo prazer. O que está por trás disso são as ideias de Platão. Por que eu estou dizendo tudo isso? Alguns olham para Paulo dizendo aqui que essas coisas são alegóricas e aí dão um passo atrás. Dizendo, não, Paulo não pode estar fazendo uma alegoria, porque nos dias de Paulo, a gente sabe o que significa fazer uma alegoria. Paulo deve estar fazendo outra coisa aqui. E aí os críticos têm até dificuldade, acham que existe aqui um problema no texto, enfim, tentam fazer ajustes. O próprio Fílon também tentou interpretar a história de Abraão, Sara, Agar. E aí eu recortei esse texto. Ele diz que Abraão é a alma amante da virtude em busca pelo Deus verdadeiro. Abraão é aquele que busca o Deus verdadeiro. Sara é a virtude e o seu filho Isaque é a sabedoria superior. Agar é o aprendizado mais rudimentar das escolas e Ismael, como um arqueiro, porque depois quando ele cresce, o texto de Gênesis diz que ele se torna um arqueiro, Ismael como arqueiro é aquele que dispara seus sofismas, ou seja, seus argumentos enganosos. Para Fílon, a filosofia é a verdade final para sua mente. Então, por isso que alguns olham para a expressão aqui, alegoria, e sentem muita dificuldade. Será que Paulo está usando aqui uma alegoria ou não? Ou será que ele está usando uma alegoria, mas não nos moldes de Fílon? Esse é o ponto. Porque a igreja teve muita dificuldade com isso. E eu vou dizer que até hoje nós temos. Vou dar um exemplo. A gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, quando a gente vai interpretar as parábolas. A parábola do juiz iníquo. Quando a gente toma essa parábola como uma alegoria, alguém pode dizer, esse juiz iníquo é Deus. Mas o que Jesus está dizendo ali não é que esse juiz iníquo é Deus, porque ele atende a causa da viúva. Pelo contrário, ele deixa de maneira muito clara. Ele diz, se até um juiz iníquo atende uma viúva que está constantemente à sua porta, quanto mais Deus. Ou seja, não é uma alegoria.
Mas, por vezes, a gente faz isso. E o pior, a gente vai criando as nossas ideias e a gente acaba impondo isso no texto. E por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Nos primeiros séculos da igreja, a igreja teve muita dificuldade em separar o que é literal e o que pode ser uma alegoria. Escolas de interpretação foram levantadas, surgiram, umas falando que não podia alegorizar, outras dizendo, não, nós precisamos da literalidade do texto, e esse é um grande desafio. Eu reconheço que há um perigo quando nós pensamos na alegorização, e talvez por isso a NVI use a palavra ilustração, porque a alegorização é que o intérprete impõe sobre o texto, olha isso, o intérprete impõe sobre o texto o significado que ele deseja. Eu quero dizer que Eva é o poder externo. Construo uma ideia que faz sentido, que fecha, e aí eu prego dessa maneira. Mas na maioria das vezes, essas alegorias acabam extrapolando até mesmo os limites do sentido do texto. O que o texto está dizendo? E esse é um dos nossos esforços aqui no Imersão. A gente ter cuidado com aquilo que o texto está dizendo. Até para dizer o que quer dizer que essas coisas são alegóricas. Por isso eu estou fazendo todo esse comentário aqui com vocês. A pergunta que precisamos responder aqui hoje é: seria esse o método de Paulo ao dizer que Sara e Agar é uma alegoria? A resposta é não. Mas por quê? Primeiro, Paulo não está seguindo um método platônico de interpretação. Paulo não está indo para o campo das ideias. E tampouco, e isso é decisivo, ele não está procurando um sentido oculto na história de Agar e Sara, o que as alegorias fazem. Então isso aqui não é uma alegoria no modo de interpretação platônico, um modo grego de interpretação. Não. Paulo está interpretando, mas contando a história da aliança de Israel. Quando a gente diz uma sombra de uma realidade espiritual, nós estamos falando de tipologias, que uma tipologia é uma sombra de uma realidade maior que está por vir. Mas o que dificulta muito o texto é que Paulo está usando a palavra alegoria. Então isso faz com que eles fiquem, de fato, os estudiosos, os teólogos, os tradutores, fiquem de alguma maneira desconfortáveis. Mas não deveríamos nos sentir tão desconfortáveis. Esse é o ponto para nós. Por quê? Porque a gente está entendendo que Paulo não está procurando um sentido oculto por trás da história de Agar e Sara. O que Paulo está fazendo na verdade? O que Paulo está fazendo é propondo a nós o que o texto diz. Qual foi a pergunta do versículo 21? Espera aí, vocês que estão se colocando debaixo da lei, vocês estão ouvindo mesmo o que a lei diz? Paulo não está dizendo, olha, tem uma coisa oculta aí por trás da lei que vocês não entenderam. Deixa eu dizer para vocês, eu vou contar uma alegoria. Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo trouxe a história de Israel, a história da aliança de Deus com Israel e traz a escravidão por um lado e a promessa do outro. Isso está no texto. Isso é a história de Agar e Sara. Então Paulo não está propondo uma nova leitura. Ele não está propondo uma alegoria no sentido de Fílon ou de Platão. Pelo contrário, ele está ouvindo o texto. E esse é o nosso esforço aqui nessa noite. Ouvir o texto. O que ele diz. O que significa a história de Abraão e Sara na história da redenção. E por que eu estou dizendo isso? Lembra do carro elétrico, autônomo, de roda de pedra? A gente precisa ouvir o Antigo e o Novo Testamento como uma história só. Aí, como Paulo nos mostra isso? Ele prossegue no verso de número 24. Porque essas mulheres são duas alianças. Então, Paulo começa a dizer, olha, eu estou falando de Sara e de Agar, porque elas se referem a duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então, agora Paulo se refere ao Monte Sinai, que gera escravidão. Foi exatamente nesse lugar, no Sinai, que o povo de Israel recebeu a lei de Moisés. E embora saibamos que a lei é santa, boa, justa, a lei jamais pôde libertar o homem do pecado. Nós já vimos isso aqui quando lemos Romanos 7. O homem continua debaixo da lei do pecado, continua como escravo do pecado.
Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Mas eu quero cumprir a lei. A lei não pode nos transformar. A lei é vida, mas ela não produz vida. Ela o que faz? Ela revela o pecado. Ela revela a transgressão. Ela revela a morte. Quando Jesus vem, Jesus é o filho prometido. Jesus é o descendente de Abraão. Quando Jesus veio a nós, ele veio para nos libertar verdadeiramente. E aí eu quero ler um texto com vocês agora, com essa colocação, tendo posto isso, que eu acredito que nós vamos ler de uma maneira completamente diferente. Abra em João 8, verso número 32. O verso 32 é muito conhecido. O texto diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas vamos seguir até o verso número 42. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Você agora pode entender o que os judeus estão dizendo aqui? Olha lá a alegoria de Sara e de Agar. Os judeus, baseados na sua justiça própria, eles estão dizendo: não, mas nós somos descendentes de Abraão, nós somos descendentes de Isaac, nós somos descendentes da promessa, nós somos livres. Como você está dizendo para nós que somos livres? Quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a resposta deles no versículo de número 33 foi uma resposta que eles desabaram. Ele falou assim: não, peraí, mas nós já somos livres. Aí Jesus continua, no verso de número 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Lembra de Agar? As duas alegorias. Cara, eu nunca tinha lido esse texto com o meu coração entendendo de fato o que Jesus estava dizendo. Jesus pedia a história de Abraão, de Agar e de Sara. Agora a gente está lendo esse texto com aquilo que estava na mente deles. Vá para o verso número 35. O escravo, não, meu Deus, o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Ismael, cara, faz todo sentido. Faz todo, o texto salta. Jesus está dizendo: vocês estão dizendo que são descendentes da promessa, mas vocês são escravos. E como escravos, ainda se sentem ofendidos. Por isso vocês estão me perguntando como eu posso dizer sereis livres. Eles eram escravos e sequer sabiam. E aí Jesus está dizendo: vocês estão achando que são descendentes de Isaac, mas espiritualmente vocês são descendentes de Ismael. Meu Deus. Aí Jesus vem para quê? Para pegar os descendentes de Ismael e fazê-los descendentes da promessa. Ele veio para nos pegar, os improváveis, aqueles que não eram, e então ele nos tornou aqueles que receberam, todos aqueles que receberam a Cristo, também juntamente receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora o texto começa a saltar, porque faz todo sentido. Verso número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Olha, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Abraão agiu de maneira diferente. Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ele creu na promessa. Agora vocês estão ouvindo, Jesus está dizendo, vocês estão ouvindo o próprio Deus novamente falando com vocês, e vocês não estão agindo como Abraão. Verso número 41. Vós fazeis as obras de vosso pai? Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Os verdadeiros filhos de Abraão creem e amam a promessa. Aqui está o ponto da justiça própria de Sara, a tentativa de ajudar a Deus, quando Deus apenas havia chamado Abraão e Sara para um lugar de fé. Nós vemos aqui que os verdadeiros filhos de Abraão
são aqueles que esperam na promessa. E que promessa é essa? Nós não vamos pegar um carro elétrico autônomo com roda de pedra. O filho da promessa já foi enviado para nos salvar. É isso que Paulo está dizendo. A história de Abraão e a história de Jesus é uma só. É um só evangelho. Um plano que não falhará. E esse plano continuará sendo desenrolado até que ele chegue à sua consumação para a glória de Deus Pai. Paulo prossegue, Gálatas 4, verso número 25. Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Esse é o ponto do debate de Jesus. Os judeus estão dizendo que eles são livres e Jesus está dizendo, não, vocês estão em escravidão. Vocês não estão entendendo. Vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão, mas vocês não estão agindo como Abraão. Vocês não estão se movendo de acordo com as pegadas de Abraão. O Monte Sinai, na Arábia, como nós sabemos, Ismael tornou-se pai dos árabes. Agora Paulo aponta para a terra da escrava. Paulo está apontando para a Arábia. Ele está dizendo, olhem para a terra de Agar, olhem para a terra da escrava. E agora ele faz uma conexão estarrecedora. Ele está dizendo, Agar, a escrava, é a Jerusalém atual. Ele está dizendo, essa Jerusalém agora, o que vocês estão dizendo, baseado na justiça própria, está em escravidão com seus filhos. É isso que Jesus está falando lá em João 8. E conhecereis a verdade. Ele está falando para os judeus. Se vocês me conhecessem, vocês seriam verdadeiramente libertos. Mas, meu irmão, entenda que se houve uma rejeição dos judeus, a causa era para uma porta se abrir, para que nós pudéssemos hoje estar aqui nessa noite. E eu não vou entrar nisso, mas a rejeição de Israel não é o fim. Isso é outra história, porque isso aí é Romanos e a gente tem muito pano para manga ainda hoje aqui. Mas a gente precisa voltar a João 8. Então nós estamos falando em João 8 sobre liberdade e escravidão. Mas se Paulo fosse falar sobre os ensinos de Jesus, ele diria, sabe quando Jesus disse sobre a verdade que liberta, que ele é essa verdade? Ali há duas mulheres, Sara e Agar. E essas coisas são alegóricas. Ele está falando da Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Aí em João 8, 43, o texto prossegue. Vamos ver, João 8, verso número 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus está perguntando, por que vocês não estão me entendendo? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo. E aqui a gente vê que Jesus também tinha palavras extremamente duras. Ele está dizendo, vocês são do diabo, que é vosso pai. Ele está dizendo, vocês são filhos do diabo, literalmente. E quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus diz a um grupo de judeus, descendentes de Abraão, vocês não são filhos da promessa. Por quê? Porque vocês estão ouvindo Deus, como Abraão ouviu, mas são incapazes de crer na palavra que estão ouvindo. Eram filhos do diabo, escravos do pecado, escravos dos seus próprios desejos, porque eles só queriam ter os seus desejos satisfeitos. E aí essa justiça própria, e aqui entra um ponto para nós decisivo, essa justiça própria cegou Israel de modo tão severo, que Jerusalém se tornou o palco da crucificação do Filho de Deus. É o príncipe deste século que está cegando essa geração. Mas eu vou te dizer que há uma nota de graça aqui. Não somos melhores dos que estão cegos lá fora. Se você está aqui e os seus olhos foram abertos, é porque a promessa te alcançou, meu irmão. Isso é graça. Volte para Gálatas, capítulo 4, verso número 26. Agora ele faz um contraste. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Aí, veja,
A Jerusalém atual, filhos da escravidão. Mas e nós? E você que está em Cristo? Para nós aqui hoje, no século 21, não estamos entrando num carro elétrico autônomo com roda de pedra. E para nós aqui hoje, há outra Jerusalém, que é a Jerusalém de cima. Aquela que é livre. E embora Paulo não mencione o nome aqui, sabemos de quem ele está falando. Ele está falando de Sara. E ele diz que é a nossa mãe. Eu amo isso. Veja como que Paulo não tem certa dificuldade para dizer que nós somos filhos de Abraão. E aqui ele diz, Sara é a nossa mãe. Entenda, ele está usando aqui uma alegoria. Ele está dizendo que nós somos filhos da promessa. Mas quando ele fala isso, ele não está procurando um sentido oculto para Sara, como se disséssemos, então Maria não é nossa mãe, Maria é a mãe de Deus. Não tem nada a ver com qualquer tipo de conexão como essa, que seria um absurdo. O que Paulo está dizendo é que nós somos filhos da promessa, porque Sara também recebeu a promessa, mesmo fraquejando, mesmo tropeçando. Deus diz, olha, Sara, você fez o que não precisava fazer, criou um grande problema, vocês vão ter que resolver isso, mas eu sou fiel, porque o que está sendo tratado aqui não é a sua fidelidade, sabe? É a minha. E o nosso Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. Paulo, então, está olhando para a promessa. Vá para o verso número 27, e ele traz uma explicação do que ele acabou de dizer no verso 26. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. E aí esse versículo, que é uma explicação, parece que às vezes complica o que está acontecendo aqui, né? Mas vamos entender o que Paulo está lançando mão. Primeira coisa, a explicação que ele dá nesse versículo é uma citação de Isaías 54. Então, para a gente entender o que Paulo está dizendo, a gente precisa entender o que Isaías disse, senão a gente fica meio perdido. Isaías está chamando Sião como uma estéril, e ele chama Sião a louvar. Por quê? O contexto de Isaías 54 é um contexto de restauração. Em que sentido? Lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias recebe uma comitiva, uma embaixada da Babilônia. A gente sabe o que é a Babilônia. Ezequias mostra tudo, os tesouros do palácio, os utensílios sagrados do templo, ele mostra tudo. A comitiva vai embora, porque o que Ezequias está querendo é uma aliança com a Babilônia, era um tempo de guerra. Isaías vê a comitiva indo embora, ele corre até Ezequias, ele diz, rei, o que tu fizeste? O que você mostrou para eles? Aí Ezequias diz, mostrei tudo. Ali vem a primeira palavra a respeito de um cativeiro sobre Jerusalém, sobre Judá. Essa mesma nação vai levar a nação de Judá para o cativeiro. Só que o Deus que abre a ferida é o Deus que fecha. Então Deus usa Isaías para trazer a palavra do cativeiro, mas Deus vai usar Isaías para trazer a palavra de restauração do cativeiro. E aí o que ele está dizendo? Olha, há uma promessa, isso é uma promessa de um cativeiro vindo, mas também há uma promessa de restauração e livramento que o povo do Senhor receberia dentro do cativeiro. Eles não seriam livres do cativeiro, mas no cativeiro, dentro, ali naquele lugar. Mas dentro do cativeiro, como eles se sentiriam? Abatidos, despojados. Eles foram levados como cativos para dentro da Babilônia. E aí é dentro desse lugar que Isaías diz, os filhos da abandonada, ou seja, o povo que está dentro do cativeiro, o povo que está quebrado, o povo que não tem esperança, os filhos da abandonada serão mais numerosos dos que aqui tem marido, que era a Judá que batia no próprio peito, que abria o palácio para a embaixada da Babilônia. Deus está dizendo assim, a Jerusalém lá de cima é uma Jerusalém daqueles que são restaurados do lugar, que estão quebrados. Isso que Paulo está dizendo. Os filhos de Sara são aqueles que foram encontrados no cativeiro. Eram os filhos da promessa, mas como eles estavam? Quebrados, abandonados. Esses são os filhos de Sara, mas que por causa do evangelho, mediante a fé, essa mensagem não fica restrita somente aos judeus, mas nós também fomos alcançados pela graça e verdadeiramente livres. Os filhos da abandonada, da quebrada, serão mais numerosos, porque nunca foi somente sobre Israel étnico,
foi sobre você também, foi sobre mim. E isso me define aqui nessa noite. Isso diz quem nós somos aqui nessa noite. Volte para Gálatas, e aqui a gente começa a ir para a reta final do texto. No verso número 28, eu vou ler aqui a tradução da NVI. Paulo falou que os filhos da desamparada, os filhos da abandonada seriam mais numerosos, porque ele está falando dos quebrados, não daqueles que dizem ser, mas não são. E aí ele olha para os Gálatas, verso número 28, versão da NVI. Vocês, irmãos, gentios, Gálatas, brasileiros, vocês são filhos da promessa como Isaac. Esse é o ponto de Paulo. Ele está dizendo, vocês estão olhando para Isaac, o filho da promessa, vocês também são assim. Não há acréscimos no evangelho. Não estamos falando aqui de justiça própria. Paulo está dizendo, mesmo não sendo circuncidados, vocês são filhos de Sara, vocês são filhos de Abraão, fazem parte do povo da Nova Jerusalém, vocês fazem parte do povo de Isaac, vocês fazem parte do povo da promessa. E quais são as implicações disso? Quais são as implicações de sermos filhos como Isaac? As implicações são muito poderosas, isso tem impacto na nossa jornada. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, você lembra o que aconteceu? Nós vemos ali uma imagem. Isaac é o filho da promessa. Ele seria o quê? Morto. Então Deus provê para si um cordeiro, para que o filho da promessa continuasse vivo. Então, quando nós olhamos para Isaac, nós vemos ali uma imagem do filho que carrega o madeiro. Isaac tipifica Cristo. Mas na tipologia, quando vemos essas sombras, dessas realidades vindouras, Isaac não aponta somente para Cristo. Paulo está dizendo aqui de maneira muito clara que nós também somos como Isaac. Por quê? Porque nós estávamos destinados à morte. Então, quando o nosso fim seria a morte, Deus providenciou um cordeiro para si. E esse cordeiro foi imolado para que eu e você estivéssemos aqui hoje, tivéssemos vida e vida com abundância. Isso significa ser filho da promessa. A nova criação já começou espiritualmente em nós. Cristo nos alcançou e nós fomos feitos filhos de Deus, filhos da promessa, co-herdeiros com Cristo. O que isso significa, meu irmão? Você volta para casa, mas você volta debaixo dessa realidade espiritual que já está liberada sobre a tua vida. Só que você precisa viver essa promessa como Abraão viveu. Se Deus está dizendo isso ao teu respeito nessa noite, meu irmão, só há um caminho para você. Não é ver com seus olhos, é crer. Não é tentar ajudar ou usar a tua força ou teus recursos, a justiça própria para alcançar a plenitude dessa promessa. É confiar, é se entregar, é se render ao Espírito. Paulo está dizendo, vocês são como Isaac. Vocês são filhos da promessa. Só há um caminho para os filhos da promessa. E eu declaro em nome de Jesus, nós continuaremos trilhando o caminho da fé. Verso de número 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Paulo conclui fazendo um último contraste entre os filhos de Agar e Sara, entre Ismael e Isaac, mas numa linguagem diferente, porque ele vai dizer que um é nascido segundo a carne e o outro é nascido segundo o Espírito. Por que isso é tão importante para nós aqui hoje? Romanos 5,5 nos diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. Você se sente amado por Deus, você é amado por Deus. Isso não é uma ideia intelectual, um conhecimento lógico. Isso é revelação de Deus. É o Espírito que derrama o amor sobre nós e diz, tu és amado do Pai. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos conduz ao lugar de arrependimento. Apenas o Espírito pode soprar em nós o conhecimento de Cristo e trazer vida. É o Espírito que sopra, ele enche o profeta, mas quem entra é o Espírito. Quem entra naquele monte de homens que estão em pé como corpos sem vida é o Espírito. Ele entrou em nós, ele habita dentro de nós. Essa vida eterna já começou. Você pertence ao Espírito Santo de Deus. Você é casa, templo do Espírito. Mas a quem essas coisas são reveladas? Jesus diz. E ele dá graças ao Pai por isso. Não são os sábios, não são os instruídos deste mundo. Abra suas mãos.
são aos pequeninos. E Jesus dá graça por isso. E ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Feche as suas mãos. São aqueles que dependem, são aqueles que creem, são aqueles que continuam trilhando a jornada da fé. Os nascidos da carne ainda tentam pelos seus próprios meios. Os nascidos da carne estão lutando com os seus próprios recursos. Mas como eles estão? Sempre vazios. E aí isso nos chama a atenção, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: olha, antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Portanto, vivam como filhos da luz, vivam como filhos do Espírito, aqueles que receberam a vida do Pai. Mas se a gente tenta na nossa própria força, a gente fica inquieto. Se a gente tenta pelos nossos próprios caminhos, nossos próprios recursos, a gente vai conseguir fazer o quê? Uma bagunça. Sara trazendo Ismael para a história, trazendo Agar para a história. Mas nós nos renderemos ao Espírito em nome de Jesus. É esse lugar. Os que estão se movendo, nascidos pela carne, se movendo como se fossem da carne, porque nós não somos. E por isso nós precisamos ser sacudidos aqui nessa noite. Esses estão sempre vazios, porque só a vida de Cristo pode nos levar à plenitude de alegria, e há plenitude de alegria na presença dele, há segurança nele. E aí o que nos chama a atenção é que a vida no Espírito, aqueles que são nascidos no Espírito, encontram um lugar de rendição completa e extravagante, que é ofensiva à justiça própria, tá? Entenda, meu irmão, que a justiça própria sempre se ofende com a rendição. Lembra da mulher do vaso de alabastro? Quando ela quebra o vaso de alabastro, os que estavam ali dentro da casa, o quê? Começam a se ofender. Por quê? Mas isso é muito. Não entendem que ali há uma rendição completa. Nossa justiça própria, irmãos, estou falando para nós aqui nessa noite. Lembre, é um carro elétrico, mas as rodas não são de pedra. É para a gente viver aqui nesse tempo, é para a gente trilhar esse caminho aqui hoje, voltar para casa, entendendo que não é a nossa justiça própria. A nossa justiça própria, por vezes, se ofende quando vê alguém se rendendo de maneira tão extravagante, como aconteceu naquele lugar. Paulo nos diz que os Ismaéis perseguem os Isaques como antes. Eles estão ali. Não há nenhuma descrição em Gálatas que nos diga como era essa perseguição. Nós não sabemos. Mas a referência que é feita é de Gênesis 21. Zombaria, porque Ismael zombava de Isaque. E aí no verso de número 30 e 31, a gente fecha aqui nessa noite. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo, então, aponta para o destino de Agar e Ismael. Qual é o destino de Agar e Ismael? Não é a expulsão em si. Paulo não está dizendo aqui sobre uma expulsão. Paulo está dizendo que Agar e Ismael representam aqueles que não desfrutam da promessa, que não desfrutam da herança. Uma herança que nos foi dada. Paulo não está sugerindo aqui que os gálatas expulsassem os judeus da comunhão, até mesmo porque Paulo era judeu, cara. Paulo não está dizendo isso, mas Paulo sabia que homens e mulheres que confiam na justiça própria, que confiam nos seus próprios recursos, nas suas próprias forças, e não se entregaram à graça que faz de homens miseráveis, como nós somos, que faz de homens improváveis, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Estes homens não se sentem desfrutando da herança nunca, sempre estão vazios, sempre estão inquietos. Meu irmão, em nome de Jesus, nós não seremos aqueles que estarão dentro da igreja inquietos, mas nós viveremos desfrutando da promessa. Eu sei que isso é um caminho de fé, e trilhar o caminho de fé é um caminho em que a carne está militando contra o espírito. Mas esses que confiam na sua própria força, que tentam acrescentar algo naquilo que foi realizado na cruz do Calvário, esses se sentem escravos. Eu vejo pessoas que estão dentro da igreja e parece que ainda estão aprisionadas por medos, por sombras, porque não se apropriaram dessa palavra. Em nome de Jesus, tome posse. Como eu desejaria poder gritar isso ao ouvido daqueles que estão hoje aprisionados, porque eu creio que essa palavra traz libertação. Mas nós estamos aqui e eu creio que há um propósito para nós estarmos aqui. Nós levaremos essa boa semente em nome de Jesus.
Se existem pessoas que estão aprisionadas por medos e sombras, eu declaro o último versículo que nós acabamos de ler. Nós não. Nós não somos filhos da escrava. Nós não somos filhos do medo. Nós não somos escravos do pecado. Nós somos filhos da livre. Nós somos cidadãos dos céus. E como Isaac, nós somos filhos da promessa e caminharemos de fé em fé, de glória em glória. E assim o nome do Senhor será conhecido. Um só evangelho, uma só história. A história de Abraão, meu irmão, é a nossa história. É a história daqueles que trilharão o caminho de fé proposto pelo Senhor. Você está ouvindo Deus falar contigo aqui nessa noite? Então há uma coisa que você precisa fazer: se mover como Abraão. E como que Abraão se moveu? Quando ele ouviu, ele creu e caminhou, alinhado com aquilo que Deus estava dizendo. Essa é a nossa oração. Que o Espírito nos ensine a trilhar o caminho da fé. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, adoramos, exaltamos o teu santo nome nesse lugar, porque tu estás presente aqui. Senhor, muito obrigado, porque sabemos que o plano que o Senhor iniciou, antes mesmo da fundação do mundo, que já estava escrito,